Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos hoje para a última parte da relação entre a equação de primeiro grau e a sua representação no plano. Lembrando que estamos falando de uma equação com duas incógnitas. Por que a última parte? Como eu tinha conversado com vocês, cada habilidade é, em média, 4 aulas, correto? E nós estamos indo para a quarta aula. Hoje, para interagir com vocês no chat, como toda terça-feira, só que numa posição um pouco hoje mais confortável. Olha isso, gente. A situação da pessoa, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser o porta-voz de vocês, um pouquinho diferente, aqui um pouco mais confortável. Não é? Tentando mudar um pouquinho esse estúdio, né, Ale? Verdade, fazer uma bagunça organizada. Então, hoje eu estou aqui para acompanhar o que vocês estão dizendo ou não no chat. Muitos bons dias aqui, ó, já hoje de manhã. Então, por exemplo, Larissa aqui já no bom dia, Gilmar aqui, bom dia a todos, para mais uma aula de matemática, né, Ale? É isso mesmo. E vou apresentar a habilidade para vocês e depois nós vamos, com calma, retomar algumas coisas que vocês viram nesses dias, mas, lógico, terá uma ampliada nesse conceito. Então, a habilidade é a EF08MA07. Nós estamos na parte 4 dela. Então, foram já 3 aulas sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que nós precisamos, então, relembrar? Coisa que a gente não pode esquecer. Como que uma equação do primeiro grau, do segundo grau, já estou adiantando para o processo. A equação do primeiro grau com duas incógnitas, como que ela é formada ou quais são os elementos que a compõem. Então, retomando, a forma dela, como vocês verão na tela, é ax mais by igual a c, onde nós temos duas incógnitas, que é o x e o y, os valores que nós não conhecemos. O a e o b são coeficientes. O c é um valor que a gente chama de constante, mas nós vamos lembrar que tanto a, quanto b, quanto c são números reais, ou seja, tanto o coeficiente como a constante são valores numéricos, correto? E que o a tem que ser diferente de zero, por quê? Se o a for igual a zero, todo número vezes zero é zero. Então, ele perde a característica de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. E o que vocês viram ontem com o professor Osmar? E eu sei que ele deixou até uma lição de casa, não é essa história, Jonas? Foi, infelizmente, a aula não tinha dado tempo, né? Nós pedimos para os alunos resolverem, né? Montarem principalmente o gráfico, né? Mas fazerem a expressão. Exatamente. E eu vou fazer essa correção da expressão com vocês, tá bom? Eu vou construir ela com vocês, explicando novamente como que a gente faz isso. Então, primeiro eu vou retomar, só apresentar para vocês a que o professor Osmar construiu ontem, que foi a representação, que deu uma reta, de qual equação? Y. Opa, que o meu não apareceu. Vamos lá. Caneta. Que é o y igual a 3 vezes x. O que foi feito? Foram atribuídos valores para x, correto? Que eu substituí em cada uma das equações. Então, por exemplo, se é menos 1, qual que é a equação? Y igual a 3 vezes x. X é menos 1, então é 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Par ordenado, primeiro o x, depois o y. X menos 1, y menos 3. Mesma coisa foi feita com o zero. No lugar de x, 0. Opa. 3 vezes 0, 0. Então, segundo par ordenado, 0, 0. E o 1. No lugar de x, 1. 3 vezes 1, 3, que foi o par ordenado 1 e 3. E eu lembro que vocês tiveram alguma dificuldade em algumas aulas de fazer a localização desses pontos no plano,
correto? E eu acho que ontem eles também perguntaram bastante sobre isso, né, Jonas? Uma das maiores dificuldades, eu acredito, e principalmente colocaram ontem no chat, essa inversão do par ordenado. Então, às vezes, eles invertem, então, que nem você colocou o -1 e o -3, às vezes eles colocam -3 e -1. E essa inversão, se você colocar no plano, né, se você colocar ali no plano cartesiano, você vai localizar outro ponto, né, Ale? Exatamente. E eu até tinha comentado com eles que, e eu acho que o Osmar também comentou ontem, essa inversão, ela até que é bem comum, né, Jonas? Acontece muito, mas é um detalhe que a gente precisa muito prestar atenção. Então, de onde vem a localização do ponto? É o cruzamento, podemos colocar assim, né? Da representação desse ponto no eixo X e no eixo Y. Então, se eu olho lá o primeiro par ordenado, qual que é ele? -1 e -3. Então, -1 é o X, correto? Então, eu venho aqui no eixo do X, achei o -1. Agora, o que eu vou olhar? O outro valor, que é do par ordenado, uma ordem. Qual que é o próximo elemento da ordem? O -3. Venho no eixo vertical, que é o Y, achei o -3. O que eu vou fazer? Eu tenho que achar o cruzamento entre eles. Quando eu acho esse cruzamento aqui, o ponto de intersecção, que é o ponto em comum, é exatamente o nosso par ordenado, ou seja, a localização, né, do nosso par ordenado, -1 e -3. A mesma coisa eu faço com o restante. No caso do 0, 0. 0 para x, 0 para y. Então, ele está exatamente aqui na origem, né, Jonas? A gente chama de origem, que é exatamente onde os dois eixos se cruzam. Isso mesmo. Tinha um professor meu, na escola principalmente, ele explicava da seguinte forma. Você tem lá a origem. A origem é como se você estivesse na sua casa e é o ponto de partida para tudo. Aí, nesse caso aí, vamos pensar assim, você tem que voltar uma casa e andar 3 casas. Então, pensa assim, tá lá a sua rua, nos quarteirões, etc, né, Ale? Isso. Aí você anda uma... Você volta uma a partir da como se origem, voltasse uma casa e desce. E depois eu desço 3 casas na rua de baixo, digamos assim. Exatamente. Seria mais ou menos essa ideia que um professor uma vez explicou. Aí sim, essa ideia de plano cartesiano é como se fosse, por exemplo, a rua de vocês. Você não fala assim, ó, você sobe aqui na terceira direita, ou na segunda esquerda, vira à direita, depois vira à esquerda. Então, todas essas direções é como se fosse o plano cartesiano. Claro, a origem é da onde parte o plano, né? Exatamente, que daí a origem é exatamente aonde os dois eixos se cruzam, que é bem no ponto 0, 0. A gente não pode esquecer isso. E retomando, então, o outro ponto, qual que era? 1 no 3, então, se for seguir essa ideia do Jonas, o que eu fiz? A partir da origem, andei uma casa para a direita, correto? Certo. Que é o X. E depois eu subi, 3 quadras. 1, 2, 3. Exatamente nessa esquina, se a gente for pensar assim, né? Fazendo essa relação. A padaria. Hã? Estaria a padaria. A padaria? Então, beleza, chegamos na padaria. Mas o que eu tenho que olhar primeiro? Onde eu estou? Estou no 0, na origem. A partir da origem, na horizontal, vou para o lado positivo, que é para a direita, ou eu vou para o lado negativo, que é para a esquerda. E depois eu olho se eu vou subir ou descer. O subir ou descer é a relação com o eixo Y. Entendi essa relação aí? Isso mesmo, e sempre lembrando, né, que a questão do plano cartesiano. Para cima, positivo, para baixo, negativo, para a direita, positivo, para a esquerda, negativo, né, Ale? Sempre nesse modelo, né? Exatamente. E por que eu trouxe agora para essa lousa quadriculada? O outro que o professor Osmar deixou para vocês, que, se eu não me engano, é y igual a -3x menos 1, correto? Certo.
Você lembra, Jonas, você que estava aqui com ele ontem, quais foram os valores de x que ele deu para o pessoal? Ele pediu 0. Então, x igual a 0. Ou igual a 1. X igual a 1. X igual a 2. E x igual a 3 foi o valor, mas eu acho que esses daí já daria para fazer, né? Sim, até porque nós precisamos de 2 pontos para traçar uma reta, correto? Estamos trazendo 3, que é para relembrar esse contexto. Então, o que eu faço? É aquilo que eu falo de montar o quadro, que ele nos ajuda. Aonde eu vou colocar em uma coluna os valores de x, que eu vou usar, que é 0, 1 e 2, correto? E na outra coluna, o que eu vou encontrar? O valor de y. Qual que é a expressão? Menos 3x menos 1. Fala. Ontem foi uma das perguntas, inclusive, ali, é da onde surgiu esses números 0, 1, 2, 3? Da onde a gente tira isso? Então, e eu lembro que você respondeu que esses valores, qualquer valor que nós atribuirmos a x para essa equação, nós acharemos o gráfico ou a representação dos pares ordenados dele no plano cartesiano. O que a gente acaba fazendo? A gente escolhe valores mais próximos do zero. Por quê? Eles ficam mais próximos da origem. Lembra que a origem é onde os eixos x e y se cruzam e fica, aspas, né, de certa forma, mais fácil para a gente poder fazer o traçado da representação, não é isso, Jonas? Sim, e geralmente também é os números mais fáceis, né? 0, 1 e 2 é mais fácil fazer também, né? Exato, ajuda no cálculo. Podem ser números negativos? Podem, como a gente viu anteriormente, correto? Mas eu estou usando aqui os valores que o professor Osmar e o professor Jonas deixaram para vocês. Então, vamos continuar. O que nós vamos fazer, então? Eu já sei os valores de x. Vou olhar para a minha equação. Minha equação diz que y é igual a menos 3 vezes x. Quanto vale x nesse caso? 0. Menos 1. Correto? Certo. Então, eu posso dizer que menos 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é igual a menos 1. Fechou. Lógico que eu sei que depois eu vou ter que apagar isso daqui para poder fazer o gráfico. Vou colocar aqui o par ordenado. Primeiro x, depois y. X é 0. E o y nós acabamos de encontrar que é menos 1. Tudo bem? Fechado. Agora, com calma, o segundo. Agora, x não é mais 0. Vamos prestar bastante atenção nisso. X não é mais 0. Agora, qual é o valor que nós vamos usar para x? É 1. Então, no lugar de x, eu vou substituir por 1. Então, é menos 3 vezes o valor de x, que é 1, menos 1. Primeira multiplicação, regrinha de sinal. Menos com mais? Negativo, né? Muito bem. Então, menos 3 menos 1. E agora? Estou devendo 3. E aí o Jonas Bonzinho foi lá e me emprestou mais 1. Não, você vai continuar devendo, né? Não é que eu estou te emprestando que você não vai devolver. Então, vai continuar devendo, isso, né? Ah. Aumentou a dívida aí para 4, não é isso? Exatamente. Eu estou somando 2 valores negativos. Então, a minha dívida aumenta para 4. Gente, ficar devendo para o Jonas não é uma coisa muito boa, não. Mas vamos lá. Então, valor de x, 1. Valor de y, 4 negativo. Correto? Certo. E vamos para o último. Y igual a menos 3. Quanto que vale x agora? 2, né? 2. Menos 3 vezes 2, menos 1. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. E olha a minha dívida aumentando. Devo 6, vou somar 2 valores negativos. Peguei mais um emprestado, agora eu estou devendo 7, correto? Qual é o par ordenado? Nesse caso aí vai ser o 2 e o 7 negativo, não é isso, Ale? Exatamente. 2 e, ops, que o 7 não saiu.
Ele apareceu do lado de lá, né? Ah, não, eu estou aqui agora, eu não estou lá no outro. Ah, doida. A pessoa nem lembra mais o que está usando. Mas vamos lá. 2 e 7, negativo. Achamos os pares ordenados que precisamos para traçar. Ver se, na verdade, a ideia do exercício era perceber se esses pares ordenados formariam uma reta, correto? Era essa a ideia. Eu tenho a quantidade, Jonas, de pares ordenados suficientes para traçar esse gráfico? Sim, né? Precisava de pelo menos 2, né? Então, nesse Exato. caso aí, dá para fazer sim. Eu vou colocar aqui no canto, porque eu vou ter que, ou melhor, me ajuda a gravar. 0 menos 1, 1 menos 4, 2 menos 7, certo? Tá bom, fechado. 0 menos 1. 1 menos 4, não é? 1 menos 4. E 2 menos 7? E 2 menos 7. Caramba, decorei já. Olha, ele tiraria 10 na sala de aula. Tenho. Agora, o que eu vou fazer? Tenho que traçar meus eixos. E eu sei que você vai rir, porque dessa vez eu vou usar... Né, não vou usar nenhum recurso. Se liga a reta, ó. Se liga a reta. Então, mas se liga que até que a minha reta está reta. Olha isso. Ó. Uia! É. Até que não está tão ruim, não. Você consegue fazer pior. Vamos lá. Sim. Horizontal, olha o que eu fiz. Eixo horizontal é o X, vertical é o Y. Lembrando que aqui é o 0. E eu sigo, e é proposital eu estar fazendo assim, Jonas, porque algumas pessoas até questionaram. Quando eu vou representar os valores no eixo, a gente usa a mesma medida de espaço, correto? Quando a gente vai fazer essa escala. Então, é isso que eu ia comentar sobre a escala, né? Se você andar 1 centímetro na horizontal para dividir, você tem que andar na vertical. Mesma Exato. coisa para os dois, né? Então, o que eu vou fazer? Observe que a lousa é quadriculada. Então, no meu caso, que estou sem régua, já que eu estou utilizando uma lousa digital, eu vou utilizar o quadriculado como base. Então, 1, 2, 3, vou até colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, correto? Que é o que vocês fariam ou farão no caderno com a régua. Mesma coisa, como o Jonas disse, o que eu faço, a mesma medida para um lado é a medida para o outro lado, certo? Aqui eu tenho que ir até o 7, certo, Jonas? No X ou é no Y? É só no Y, no tá. X não precisa. Tá. Menos 4, bom. Acho que eles compreenderam essa ideia, então eu vou aqui um pouquinho mais rápido, correto? 1, 2, 3, e observem que na vertical é a mesma ideia, mesmo espaço. Opa, esse daqui saiu um pouquinho fora, mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Já graduei os meus eixos, né? Que é essa relação do graduar os eixos. Agora eu vou olhar... Nossa, ficou torto mesmo. Agora que eu olhei ali, o negócio ficou feio. Mas eles, como diz você, a imaginação deles é maravilhosa. Imaginem, alunos, por favor, que isso é uma reta, tá bom? São Imagina, duas. A imaginação de vocês é muito boa, principalmente para isso daí. Imaginem que é uma reta, por favor. Pois é, na verdade são duas retas, gente, e eu sei que vocês vão conseguir imaginar isso. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro par ordenado, e vocês falaram disso ontem também. Primeiro X, depois Y. X é 0, Y é menos 1. Quando um dos valores, uma das coordenadas é 0, Jonas, o que a gente faz? Tem que encontrar o ponto em cima da reta, né? No caso aí é numa reta do Y, né? Exato, que é o valor que é diferente de 0. Só que Y ele é negativo, correto? Então, ó, 0, que é da origem, e 1, opa, errei, é 1 do zero, Y, ó, isso. louca. Opa, vamos lá. Ai, sério que eu fiz tudo isso? Eu fiz, gente, vamos lá, vai. Isso que dá, a gente usa recursos tecnológicos, acontece isso e a gente faz bobeirinha. Voltar? Em voltar, isso. Ele volta? Isso. Vamos lá. Aí. Obrigada, produção. Vocês são show de bola. Pronto, gente. Só apaguei mas não tem problema. Essa daqui é a parte mais tranquila. Então, vamos lá.
Desculpem o erro, a gafe, tecnologia, faz parte. Então, é 0 do x e 1 negativo do y. Então, está aqui meu primeiro par ordenado, 0 menos 1. Correto? O que eu vou fazer agora? Segundo par ordenado. X é 1. Então, eu vou andar, a partir de onde estou, que é a origem, uma casa para a direita. Quando eu ando essa casa para a direita, vou olhar o y. O y é 4 negativo. Então, eu vou descer, como diria o Jonas, 4 casas, correto? Ou seja, o segundo par ordenado está aqui. 1 positivo no y, 1 positivo no x, 4 negativo no y. E a mesma coisa com o terceiro par ordenado. Primeiro x, depois y. Então, 2 casas para a direita, que é o x positivo. Vou descer quantas casas até o y? 7. Que é o 2 positivo do x, com 7 negativo do y. Se eu juntar esses 3 pontos tortos, vai sair uma reta? Olha, na regra tem que sair uma reta. Eu quero ver você fazer uma reta. Eu quero ver sair uma reta aí. Pior Olha, que saiu, hein? Pior que saiu. Olha lá. Juntei os 3. Ele é uma reta. Só que é diferente do anterior, Jonas. Percebeu que a posição dele está diferente daquele que a gente fez do y igual a 3x? Sim, nessa leitura aí, que nós podemos ver que da esquerda para a direita, né, olhando o gráfico, ela desce, né? Exatamente. Ela é o que a gente chama de decrescente. Ou seja, conforme né, o x está aumentando, o y está diminuindo. E é essa a ideia do decréscimo. Acho que tranquilo, né? Ah, sim, os alunos já devem ter isso aí do caderno de ontem já feito. Exato, bonitinho. Exatamente. Então, ó, até voltei para a mesma tela. Observe que o primeiro que a gente fez, olha a posição dele. Então, esse daqui é o que a gente chama de crescente. E a que eu acabei de construir é a decrescente. Tudo bem, né? Bom, vamos então para uma atividade, correto? Essa atividade ela é muito observação nesse contexto. Está lá no caderno do aluno, volume 3, quando vocês pegarem o caderno de vocês, na página 68, certo? E olha o que a atividade pede. Analise a tabela a seguir e identifique os pares ordenados que atendam à regra. Prestando bastante atenção na regra. O valor do y é o dobro do valor do x. O valor do y é o dobro do valor do x. Em seguida, represente-os num plano cartesiano. O plano cartesiano eu sei que não vai dar tempo nesse momento de vocês construírem, mas vocês podem construir e colocar lá na rede com o hashtag e a gente olha, né, Jonas? Mas localizem primeiro, coloquem aí para mim pelo menos 3 pares ordenados em que o y é o dobro do valor do x. Observação. 2 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui. Muitas das respostas eu vi alguns alunos colocando que não entenderam. Não tem problema. Nós vamos refazer aqui essa atividade. Se você não conseguiu entender esse contexto, nós vamos refazer. Mas muitas respostas também eu encontrei. Por exemplo, a Natália colocou 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8. A Nicole colocou os mesmos valores, mas em outra ordem. Vitória colocou menos 2, menos 4, 2 e 4, menos 3 e menos 6, e ainda colocou mais um, menos 5 e menos 10, Ale. Então, vou até aproveitar aqui que eu vi, eu não vou lembrar o nome de quem colocou, escreveu, falou assim, os alunos não receberam o caderno ainda, será que é tão difícil de entender? Não é. Por isso que a gente sempre fala o número da página, para vocês fazerem no caderno e depois transpor no caderno do aluno, tá, gente? A gente sabe que muitos ainda não receberam. E a gente vem falando isso em algumas aulas, né, Jonas? E falando da importância de anota o número da página e depois transpõe. Sim, não é porque não tem um caderno que não dá para fazer atividade, né? Exatamente. Por isso que o caderno é só um apoio, né, para eles, mas é muito importante ter o caderno. E olha, ultimamente recebi muito, principalmente no Instagram, muitas imagens de cadernos, olha, 1000 vezes melhor que o meu, tá, Ale? Estou para te dizer que eu também recebi uns. Por falar nisso, Beatriz, você falou que a lição de casa, os valores do X estavam diferentes. Certo? Mas a posição da reta ela tem que ser a mesma. Então, se você puder, coloca lá na rede que eu vou dar uma olhadinha, certo? E aí a gente conversa sobre essa construção. Pode ser? Eu acho que é uma forma de tentar compreender, né, o que está acontecendo. Uma das perguntas também que não tem muita... tem relação com a aula foi a seguinte, ó, o Lucas perguntou, vocês vão corrigir a prova de matemática, a P... Nós não faremos a correção, vão ser outras pessoas, mas vai ser essa semana, tá? Então, essa semana, acompanhem na programação, inclusive no site do Centro de Mídias tem toda a programação. Acompanhem no site que vocês veem qual dia vai ser a aplicação. Agora, de cabeça, eu não me lembro, tá? Então, acompanhem lá que vai ter a correção da P essa semana. A da oitava, eu acho que... não lembro também a data, mas é verdade, terá. Gente, então, vamos para a correção? Vai aparecer para vocês aí na tela, certo? Qual que era a regra? Y é o dobro do x. Então, o que eu tinha que olhar? O segundo valor, correto? Porque o primeiro é x, o segundo é y. Então, se eu pensar 0, dobro 2 vezes, correto? Certo. 0 é o dobro de 0? Vamos pensar. 2 vezes 0? Que eu saiba é 0. Então, tá certinho. 0, 0. Que, ó, aqui no gráfico tá aqui, ó. Origem, 0, 0. Certo? Outro, 1 e 2. Se eu fizer 2 vezes 1, dá 2? Dá. Então, o segundo par ordenado. Aqui a escala ela tá um pouco diferente, mas aqui, ó. 1 no x, 2 no y, que é o ponto B. Correto? Terceiro. 2 negativo e 4 negativo. Regra de sinal, do dobro. Mais com menos, menos. 2 vezes menos 2, menos 4. Está aqui, ó. O C. Depois vocês vão colocar esse gráfico e construir no caderno de vocês, tá bom? Por isso que eu não estou fazendo essa construção toda ainda. 2 positivo com 4 positivo. Se eu fizer 2 vezes 2, que é o dobro de x, eu chego no 4. Menos 3 e menos 6. O dobro de 3 negativo é 6 negativo. O dobro de 4, 8. E o dobro de 5 negativo, 10 negativo. Então, a ideia era olhar para os pares e localizar qual apresentava no y o dobro do valor de x. Certo? Eu acho que eles têm dúvidas, o que é normal quando a gente começa a trabalhar com gráficos. É extremamente normal, mas vocês verão na escolaridade de vocês ainda muito trabalho com gráfico. Vocês terão essa oportunidade de, quem ainda está com dificuldade, conseguir compreender. Mas eu acho que essa relação do dobro, eles compreenderam, né, Jonas? Sim, o dobro, acho que visualmente também, pensando tudo...
dobro, assim seria mais fácil mesmo. Consultei aqui, ó, vai ser quinta-feira a correção da AP de vocês. Um abraço, Ilana aí, obrigado. Ela que vai participar. Quinta-feira vai ser a correção da AP para eles. Verdade. Ela até começa a correção hoje, mas não é com o 8º ano, né? Mas que bom. Então, todos vocês já sabem quando que será a correção. Entenderam essa relação do dobro? Olhei o valor de x, calculei o dobro dele e achei o valor do y, correto? Agora, seguindo essa mesma ideia, olha a segunda atividade. Encontre uma expressão algébrica, então agora é escrever a expressão que descreve essa regra. O valor do y é o dobro do valor do x. Não estou pedindo cálculo, estou pedindo apenas a expressão algébrica com duas incógnitas, nesse caso, o x e o y. Ah, para eu transpor para o meu caderno depois, Alessandra, em que página do caderno do aluno está? Também está na página 68. 2 minutos só para vocês colocarem lá para mim. Qual é a expressão algébrica que diz que o y é o dobro do x? Retornamos aqui. Muitas respostas, olha, acho que essa aqui a molecada tirou de letra, Lê. Y igual a 2x. Uma aqui, ó, da aluna Micaele Natercio, da Escola Estadual Bairro Santana, Rita do Pontal. Muitas respostas aqui, ó. Jéssica, Rafael, Ana Júlia, muitas respostas como y igual a 2x. Por isso que eu amo o 8º ano. É isso mesmo, que é aquilo que estava até na própria frase, ela deixa isso daí bem claro, né? Que o y é o dobro do x. O que é o dobro? É multiplicar por 2. O nesse nosso caso, correto? Que está lá, o a gente substituiu pelo sinal de igual. Porque eu estou afirmando que o valor de y, ele vem de qual operação? Se eu dobrar o valor de x. Realmente eles mataram o pau, né? Ficou maravilhoso. Essa daí fácil para eles, 2x, resposta certinha. Pois é. Agora, observe o que eu vou trazer para vocês e eu vou fazer essa conta com vocês, tá bom, gente? Um exemplo de que eu tenho uma equação e eu quero achar a solução
dessa equação. Ou seja, os valores de x e y, certo? Que se eu fizer a substituição, eu vou encontrar ali a igualdade. A igualdade será verdadeira. Só que qual foi a condição que eu trouxe? Então, a expressão ela é 10 vezes x menos y igual a 20 negativo. Lembra que acho que foi na terça-feira passada, o Jonas que estava comigo, que a gente falou que para achar o resultado dessa equação, a gente precisaria saber pelo menos o valor de uma das incógnitas? Eu dei o valor de uma. X igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10x menos y igual a menos 20. No lugar de x, que eu já afirmei, eu vou substituir por quanto? Por menos 1. Então, vai ficar 10, estou só substituindo, vezes. Por que eu estou colocando entre parênteses? Porque o valor é negativo. Então, isso ajuda a gente a lembrar que a gente tem que trabalhar com esse valor, correto? Ou com esse sinal, a gente não pode esquecer do sinal. Menos y igual a menos 20. O que eu vou fazer? Multiplicação, regra de sinal. Mais com menos, menos. 10 vezes 1, 10, menos y igual a menos 20. Você quer falar alguma coisa? Não, certinho. Então, tá. Então, menos y, se eu somar 10, que é a ideia de fazer isso dos dois lados, eu terei menos 20 mais 10. Ou seja, menos y igual a menos 10. Mas eu preciso achar o valor de menos y? Essa é uma das situações muito comuns, né, Ale? Que nós não podemos deixar a incógnita negativa, né? Exatamente. Por quê? O eixo ele é positivo, né? Ou melhor, o eixo não tem sinal, porque o eixo x, o eixo y não tem sinal. O que tem sinal são as coordenadas ou os valores que estão ali. Como que eu faço, então, para mudar esse sinal? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Por quê? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Se o 1 está negativo, eu faço a regra de sinal. Menos com menos, mais. Y vezes 1, y. Igual. Menos com menos, mais. 10 vezes 1, 10. Jonas, eu posso dizer que y igual a 10 é a solução da equação? Não, você pode dizer que o y é igual a 10, que dá uma igualdade, né? Exatamente. Por quê? Se eu fizer a substituição, né, eu teria o quê? Menos 10 igual a menos 20. Mas quando eu falo em solução, solução é isso daqui. X, 1 negativo, e y é 10. Essa é a solução. Queria dar um recadinho só antes, ó, eu recebi uma mensagem aqui no chat, estava assim, ó, Júlia Araújo, ela colocou assim, vou ir buscar hoje a apostila na escola, daí fica tudo em ordem. Então, procure sua escola, né, Ale? Que aí eles podem encontrar o caderno do aluno. É isso mesmo, gente. Ó, então, hoje nós vamos encerrar essa parte da equação com duas incógnitas, certo? Vai aparecer para vocês a hashtag o QR Code da avaliação. Falem as dúvidas, deixem claro para a gente poder tentar ajudar vocês nesse contexto. Jonas, muito obrigada, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí. Continue os estudos. Até a próxima, né, Ale? É isso aí. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.